Olá, queridos irmãos, um grandíssimo boa tarde a todos. Hoje é terça-feira de carnaval, feriado, mas estamos aqui nós, do grupo de radiação Chico Xavier, nesta hora tão sagrada em que alimentamos o nosso corpo físico através do alimento material, e então vamos aproveitar para alimentar também o nosso corpo espiritual. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja comigo, contigo, com todos nós, neste feriado maravilhoso, em que aqui estamos para irradiarmos as nossas energias mais positivas do fundo do nosso coração, para juntarmos com as energias do Pai que vem do alto nesta hora. E assim, com os nossos corações e mentes abertas, nós vamos dar início a esta pequena hora, mas é uma hora tão valiosa de alimento espiritual que devemos sempre agradecer ao Pai. E é justamente de agradecer ao Pai, através do pensamento, através das orações, é que vamos falar sobre vigiando e orando. Está no livro Bênçãos de Paz. É o livro que estamos dando continuidade nos ensinamentos de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, nosso grande médium, nossa grande luz do Espiritismo, que nos traz tantas mensagens através das entidades venerandas do mundo espiritual. E Emmanuel, com a sua sabedoria, ele vai dissertar através da citação de Paulo, da sua carta ao Timóteo 4:5. E ele começa dizendo assim, a citação de Paulo: Tu, porém, esteja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nossa, quão profundo é isso, né, gente? Precisamos estar sóbrios a todo o instante. Porque essa sobriedade, isso tem que estar em nós. Essa sobriedade vai nos trazer a paciência, a sabedoria nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes em geral. Porque se nós não estamos sóbrios, como é que nós vamos agir? Não podemos agir de maneira corretamente sem a nossa sobriedade. Logicamente, Emmanuel vai dizer que em nos reportando em obreiros do Senhor, quer dizer, nós somos obreiros do Senhor, nós que seguimos, tentamos, né, lógico, seguir os passos de Jesus, que nós devemos recordar dessa que existe, sem dúvida nenhuma, e que devemos produzir algo de positivo, viver sempre numa posição em que daremos exemplos àqueles companheiros que se acercam de nós e que muitas vezes estão ali na fragilidade, frágeis na fé, na vontade de continuar sempre. E nós, com as nossas palavras, com os nossos movimentos, até mesmo os nossos pensamentos, nós vamos transmitir essa tranquilidade ao outro. Mas para isso é preciso que estejamos tranquilos, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos. Nós só podemos dar amor se tem amor dentro de nós, se já conseguimos alguma qualidade daquele amor perfeito, né? Aquele amor que Deus ensinou para nós através do seu filho Jesus, porque existem os amores imperfeitos também. Na maioria das vezes, neste planeta de provas e expiação, nós temos esse amor imperfeito. O amor que cobra, o amor que
que machuca, o amor que mata em nome do amor. Isso não é amor, isso é amor imperfeito. Isso é, é, como se diz, apego. Isso não é aquele amor verdadeiro que você doa-se completamente, que você doa sem cobrar, sem egoísmo, que você gosta de ver o outro feliz pela atitude do outro, ter vencido, ter conquistado algo de bom. Isso sim é amor verdadeiro. Chico Xavier nos diz que o amor mais puro que existe aqui na face da terra e que se assemelha ao amor divino é o amor de mãe. Por quê? Porque a mãe, ela se doa totalmente ao filho. Ela, ela, ela se completa com o filho, mesmo que o filho esteja nos caminhos que não sejam da retidão. E ela dá, sim, ela doa, sim, sem cobrar. Ela quer ver o filho prosperar. Como o pai que está no céu, nosso pai que está no céu, ele quer aqui ver que nós estamos prosperando, porque foi para isso que nós somos criados. Criados para o amor, criados para sermos felizes, criados para crescer e evoluir. Fomos criados para a felicidade e não para a infelicidade. Se estamos infelizes, porque estamos no caminho que não agrada ao Pai. E por falar em agradar ao Pai, o que agrada ao Pai são as nossas orações. Quando estamos, é o meio de entrar em contato com Ele, diretamente com Ele, é através da oração, orando para pedir, para agradecer ou para louvar. Esses são os 3 princípios básicos da oração. E essa oração, ela se dá através do pensamento, através de palavras e principalmente das nossas atitudes. Porque o nosso coração está onde o nosso pensamento estiver. Então, Emmanuel continua dizendo que quando a gente vê essas atitudes no outro, nós logo nos identificamos a que viemos, né? Por nós identificamos a atitude do outro, atitude voltada para o bem, voltada para a qualidade, e nós vamos ver que aquele realmente está seguindo as leis de Deus, tentando encaminhar pelos passos de Jesus. Então, nós podemos escolher aquelas atitudes de não julgar, de não de deixar a maledicência de lado, de desejar o mal para os outros, de não. Todas essas atitudes que são relacionadas no Evangelho de Jesus e que ele nos mostrou muito bem. E Emmanuel vai dizer que um companheiro, um amigo, se assemelha a um servidor quando ele não faz o serviço completo, ser a meia sombra e meio luz. Por quê? Porque ele se beneficia com a luz que derrama e prejudica com a sombra que teima em carregar. O que é isso, gente? Por exemplo, nós temos vários exemplos. Se eu estou aqui falando de bem, de seguir os passos do mestre, mas eu ajo completamente ao contrário daquilo que eu falo, daquilo que eu prego, eu estou sendo meio sombra e meio luz. E isso não é verdadeiro, né? Não agrada aos olhos do Pai. Aí nós já vimos tantos pastores, tantas pessoas que são dirigentes de igrejas, de centros espíritas, também pregando uma palavra e dizendo e agindo de outra forma. Irmão X nos conta do mundo espiritual, nós costumamos contar que Irmão X é o nosso repórter, né, do mundo espiritual, porque ele traz no seu livro Boa Nova tantas mensagens belas com exemplos, né, de, eh, de fatos acontecidos no mundo espiritual, que ele entrevista, né? Ele que era o escritor aqui na Terra e que trouxe tantas mensagens lindas através de Chico Xavier. Então ele vai contar que existia
um homem em um centro espírita, e todas as vezes ele assistia a palestra lá no finalzinho, na última cadeira, aqui na comunhão, por exemplo, lá no último banquinho, que o cam o aqui o cam a comunhão, para aqueles que não conhecem, porque isso é online, é um vasto salão com vários bancos, né, e a pessoa sentava lá atrás, e existia aquele orador muito sábio nas suas palavras, que fazia as pessoas derramarem lágrimas com suas pregações, com as suas palestras. E um dia, esse pregador, esse orador, ele foi para o mundo espiritual. Bom, chegando lá, quem ele vai encontrar? Esse senhorzinho que ficava sempre quietinho lá no cantinho dele. Esse cantinho dele, ninguém conhecia, ninguém dava o mínimo. Ele chegava, ouvia, assistia aos ensinamentos do mestre e saía. E aí aconteceu que os 2 desencarnaram ao mesmo tempo. E os 2 e quando o orador chega lá do lado espiritual, na verdadeira pátria, ele vai encontrar esse ouvinte lá bem mais acima do que ele. Então ele vai questionar: "Ora, por que é que este senhor está bem acima de mim? Se eu fiz, se eu falei, se eu ensinei os ensinamentos do mestre, se eu fazia tudo como foi mandado, e por que é que ele não fazia nada, ficava lá só ouvindo e está aqui acima de mim?" E qual foi a resposta? Meu irmão, você falava, somente falava, mas ele ouvia e executava. Ele fazia a tarefa. Olha, que coisa mais interessante, eu chego a me arrepiar quando eu vejo isso, porque eu morro de medo. Fala: "Gente, a gente fala tanto, né, das coisas do mestre Jesus, mas a gente tem que se esforçar para ser luz e não meia luz, meio luz. Nem porque se nós estivermos sendo meio luz, nós vamos estar sendo meio sombra também. Porque ainda vai existir dentro de nós a maldade, ainda estamos com fofoquinhas, com maledicência, ainda julgamos o outro, não é verdade? Então, nós temos que aceitar a nossa tarefa e fazer também a nossa parte. E o orai e vigiai. É isso que vamos ter que aprender a fazer, porque isso é o imperativo da oração, é tentar melhorar, é estar em contato com o Pai. A oração é o meio, é o canal de estarmos com um bom relacionamento com o Pai. Porque se nós estivermos com um bom relacionamento com o Pai, com certeza a resposta vem. E vem se a gente realmente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque é preciso estar antenado com a resposta do Pai. Porque a resposta do Pai, ela não vem assim de mão beijada na nossa mão, não. Não vem não, não vem não. A gente tem que aprender a interpretar. Ela pode vir através da espiritualidade amiga, de um amigo, da família, ou amigo que a gente às vezes encontra no trabalho, ou pessoas até desconhecidas que nos dão uma palavra, uma frase, e ali a gente fala, dá aquele estalo na mente. Era isso que eu precisava ouvir. E é tão bom isso quando a gente vê que a gente falou uma coisa boa e a pessoa saiu tão contente, não é? Então, quando oramos e quando vigiamos, nós vamos procurando desvencilhar-nos de todas as sombras que ainda nos pesa nesse orçamento da nossa alma, a fim de que nós nos tornemos, pouco a pouco, em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios que Ele mesmo nos propõe e nos propõe e nos propôs, através de Kardec, dos seus ensinamentos, como nos transformando a cada dia. É uma luta árdua, mas é preciso orar e vigiar sempre os nossos atos. Não adianta, muitas vezes, não ter atos, não agir, mas se o nosso pensamento é tudo. Se nós estivermos pensando, fazendo uma coisa e pensando outra, não adiantou de nada, já anulou 50%. Nós estamos sendo meio sombra e meio luz.
E Kardec, lá no capítulo 17, ele nos ensina isso, que para nos tornar homens de bem, ele lista lá uma série de ensinamentos que vai até uma relação. Ele elenca várias atitudes que devemos praticar. E aí vai dizer no final que aquele que tentou fazer pelo menos um durante um dia, que praticou, ele já está dando o primeiro passo para se tornar um homem de bem. E é através do pensamento, do orai e vigiai, junto com as ações, que nós vamos tendo a palavra sóbria, porque a palavra sóbria, ela pode significar comedimento, reflexão, prudência, despretensão, nos torna pessoas simples, aquela que não chama atenção, que é discreto, aquela que sugere com calma estabelecida e acostumada, além do autocontrole, claro, e aquela que é despojado de excessos ornamentais nas artes e na literatura. Olha que coisa boa, olha, olha que coisa boa, olha que coisa boa examinar os nossos desejos e vigiar os nossos próprios pensamentos, porque a situação do nosso coração, como eu já disse, vai estar onde nós estamos, onde está o nosso pensamento. E se o nosso coração estiver bem, nós guardaremos as asas do bem. Se estiver mal, nós vamos guardar as algemas do mal. E nele estaremos algemados, como disse Emmanuel. Então, nós não podemos deixar de orar para poder vigiar. A oração é uma maneira de entrarmos em contato com Deus, é dialogar intimamente, com simplicidade, com sinceridade, agradecendo as bênçãos que recebemos e pedindo o amparo necessário diariamente. É uma forma de nos precavermos de muitos males que talvez nem precisassem acontecer. Não podemos ficar só na contemplação da oração. Nós temos que estar vigilantes nas nossas atitudes, no trabalho dispensado em prol do bem, em prol do próximo, na disposição para as efetivas mudanças de hábito, transformando-nos moralmente, colocando as palavras adequadas, sendo sinceros, sem machucar os sentimentos de nossos irmãos, quando somos contrariados. Muitas vezes nós pensamos que estamos falando coisas que às vezes estamos falando exatamente o que o irmão precisa ouvir, mas depende da maneira que falamos, ele vai estar magoado, porque nós não sabemos o que está se passando com aquele irmão. E muitas vezes a maneira de falar vai machucá-lo, vai ofender, e a nós também, porque depois vamos nos arrepender, vamos ficar pensando, oh meu Deus, eu não deveria ter falado dessa forma, eu deveria falar dessa outra forma. Então é necessário tudo isso, estarmos vigilantes com os nossos pensamentos, para que possamos estar em equilíbrio, para que sejamos luz e não sombra. E isso depende do nosso controle ou do nosso descontrole. E a vigilância também nos programas televisivos, naquilo que lemos, naqueles jornais que lemos, que só trazem notícias ruins, essas coisas que de natureza que não são boas, que geram também fluidos negativos. E se nós assimilamos esses fluidos também, nós estamos a um passo de estarmos neste meio sombra, né? E nós não queremos ser meio sombra nem meio luz, nós queremos ser luz, porque nós somos seres lucigênitos, porque nós somos filhos da luz, somos filhos de Deus. E de lá nós viremos e para lá nós voltaremos. Então, recordemos desses ensinamentos do Mestre Jesus, quando nos convida a escolher a porta estreita, a orar pedindo, para não cairmos em tentações, para não contaminarmos com venenos do mundo e encontrando a paz em nosso coração. Eu quero ler aqui, para terminar, esse pedaço da nossa irradiação de hoje, o item 17 do Pedis e Obtereis, que Kardec fala assim, que a prece só tem valor pelo pensamento que se une a ela.
Ora, é impossível unir um pensamento ao que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria, as preces em uma língua desconhecida são apenas reuniões de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E não compreendendo a palavra, ela não pode revelar ideia alguma. Então, repete-se a prece como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo para alinhar-se com o costume. Por isso, acreditam-se quites quando disserem uma prece um número determinado de vezes, e em tal ou qual ordem. Deus lê no fundo dos nossos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e seria rebaixá-lo acreditar que é mais sensível à forma que ao fundo. Então é isso, meus irmãos. A palavra repetida várias vezes, sem as atitudes, de nada vale. O que importa são as obras que fazemos e os exemplos que damos, para não cairmos nas tentações e nem não contaminarmos com os venenos que o mundo nos oferece. É viver no mundo, viver o homem no mundo, como diz Kardec, mas sem ser do mundo. Que a paz do divino Jesus permaneça em nossos corações e que nesse feriadão de carnaval nós possamos ainda aumentar a vigilância nos nossos pensamentos, porque estamos numa época bem propícia a cairmos nas tentações. Que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine sempre nas nossas atitudes, nas nossas boas atitudes, para que possamos, no contato com Ele, através da oração, sermos cada vez mais vigilantes com as nossas ações. Paz e luz a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Finalidade: auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada.
que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.